Alô, pessoal, um abraço, começando mais uma semana. Estou aqui porque eu fiquei espantado com a entrevista do Paulo César, do PC Oliveira, né, da base do Internacional, no programa Cadeira Cativa do Luiz Carlos Reck. Opa, ele fez acusações seríssimas. Ele falou em Polícia Federal, e aí, né, opa, o que está acontecendo? O Inter tem que dar uma explicação, porque não foi um ex-dirigente, não, foi um cara no cargo, gerente de metodologia, né? É isso, gerente de metodologia das categorias de base, né? E aí eu fui atrás. O que está acontecendo? Mandei um recado para o presidente do Inter, dizendo que eu iria falar sobre o fato, vou escrever sobre o fato na Matinal Jornalismo, onde eu tenho coluna, e queria entender o que estava acontecendo. E o presidente me disse, olha, Nando, eu vou ver aqui com a direção e alguém vai entrar em contato contigo. Me ligou o vice-presidente do Internacional e conversamos, né? O Inter nega qualquer tipo de irregularidade. O Inter entende que houve um exagero do que disse o PC, né, nas suas manifestações, porque há uma discordância em método de gestão, e aqui a interpretação do jornalista é claramente um problema de divergência pessoal, né, quando tu não gosta de alguém. Então, claramente, isso está posto ali. Só que o que ele disse não parecia só isso, uma coisa de divergência pessoal, né? O que ele diz é algo que ele fala em caso de polícia. Eu vou colocar para vocês e a gente depois, né? Vou até abrir aqui um pouco mais, né? Vou colocar aqui o que ele disse no programa do REC. E a base do Internacional finalmente começa a dar todos os frutos que vocês imaginavam? Ainda tem muitas carências? Bom, nós passamos um ano lá tentando arrumar os desmandos do executivo anterior, né? Mas isso é um problema para a Polícia Federal. A minha função é só informar os clubes do Brasil para que esse senhor não volte a trabalhar no país, em hipótese nenhuma, porque o que ele fez lá na base do Internacional é surreal. Mas, enfim, o importante para nós foi consertar rapidamente, direcionar os conteúdos e o currículo de formação do clube. O que tinha lá era copia e cola do River Plate. Não teve nem o cuidado, em alguns casos, de traduzir. Estava escrito em espanhol ainda. Então, o que a gente fez foi jogar tudo no lixo, construir o que é o Internacional. Então, o importante é você detectar o que o torcedor quer ver quando ele senta na arquibancada e o que a imprensa quer assistir. Vocês viram, né? Comecinho só de novo ali do que ele fala. E a base do Internacional finalmente começa a dar todos os frutos que vocês imaginavam? Ainda tem muitas carências? Bom, nós passamos um ano lá tentando arrumar os desmandos do executivo anterior, né? Mas isso é um problema para a Polícia Federal. A minha função é só informar os clubes do Brasil para que esse senhor não volte a trabalhar no país, em hipótese nenhuma. Bom, gente, isso é um assunto para a Polícia Federal. Quando é Polícia Federal, a gente está falando em quê? Ilicitude, irregularidade, crime, é algo assim, né? Algo assim. E essa é a denúncia. E isso é uma denúncia de um dirigente do Inter. Então ele estava dizendo que tinha irregularidades na base do Internacional. Por isso que eu fui tentar entender junto ao clube e ver qual é a posição que tinha o Inter, né? Então, deixar claro que o Inter não gostou do que ele disse, não só não gostou, como o Inter também rechaça, né? Rechaça qualquer irregularidade, como foi colocado nele, muito menos caso de polícia. Olha, tem que ser muito irresponsável para usar essa expressão, como usou o PC. E olha, o PC é um cara que tem um histórico fantástico, é um nome no futsal, não é um qualquer falando, cara. Não é um qualquer, tem uma história, né, no esporte que é respeitabilíssima. Mas o que ele diz envolve o clube Internacional, que tem o Vitório Pífero, não é processado, condenado por desmandos, por corrupção, por desvio de dinheiro dentro do Inter.
E aí vem um cara e fala, né? Vem um dirigente do Inter e fala de irregularidades, mas quem tem que tratar isso é a Polícia Federal. Opa! Mas por que o Inter está dizendo isso agora? O que aconteceu? O Inter viu irregularidades, caso de polícia e não fez nada? Então não tinha outra situação a fazer. Os parabéns à diretoria do Internacional. Não se trata, eu não sei do trabalho do PC na base, se era bom ou se era ruim, mas ele não pode, como dirigente do Inter, expor o clube como ele expôs assim. A diretoria não tinha outra coisa a fazer, tu tem que preservar o clube. Tu tem que preservar o Internacional, é inadmissível esse tipo de declaração. Então, parabéns à diretoria do Inter, né, que não passou pano, né? Não passou pano. Há uma divergência, tem que se respeitar, né? Realmente o cara não gosta de método, ele fala do copia e cola, como se o Grossi, eu não tenho nenhum motivo para estar defendendo o Grossi, eu estou defendendo o Inter aqui, e aí no caso, não é nem defendendo, estou como jornalista, né, cobrando uma posição do clube. Um dirigente do clube diz que tem caso de polícia dentro do clube, de irregularidades, e o clube diz o quê? Só fiz o meu trabalho. Né? É isso, só fiz o meu trabalho. Agora, na medida em que isso é colocado, e aí ele vai evoluindo, né, vai avançando, que o Grossi era um copia e cola do River Plate. Não é do River Plate. Não foi outro cara que no River Plate escreveu um copia e cola do que ele produziu e aplicava no River Plate. E foi o método que ele trouxe para aplicar no Inter. Se foi bom, se foi ruim, vocês discutam. Mas foi o método que o cara trouxe. Agora, estava escrito em espanhol. Sim, ele é espanhol. Ele não é espanhol, ele é argentino. A língua dele é espanhol. Natural. Não tinha ninguém que pudesse traduzir, porque não era ele que tinha que traduzir, né? Alguém no clube que pudesse fazer isso, sei lá, cara. Mas são coisas assim, tu vê que tem uma coisa pessoal, né? Copia e cola, estava em espanhol, né? E aí nós tratamos de mostrar o que é o Inter e tal, como se for, parece os Yankees chegaram aqui para nos invadir. Então tinha um ranço pessoal e o cara extrapolou, se perdeu, né? Se perdeu e colocou o Inter aí como um assunto na mídia nacional que poderia ter de novo um problema de irregularidades, assunto de Polícia Federal no Internacional. Então, para deixar claro, não tem isso, segundo a diretoria, nenhuma irregularidade na gestão Gustavo Grossi, a não ser alguém gostar do que ele fez ou não gostar. Mas irregularidade, caso de polícia, como disse o dirigente, o Inter nega veementemente, e para mostrar que nega veementemente, já demitiu o diretor da base, que foi muito infeliz e irresponsável ao dizer o que ele falou. Então, parabéns ao Internacional, que agiu rapidamente, não tinha outra atitude a ser feita. O clube tem que ser tratado com seriedade. Valeu? Comenta aí, quero saber a tua opinião, deixa o teu like, tá? E te inscreve no meu canal, que estamos quase nos 60 mil. Grande abraço.